Bem, eu acho que é muito significante que um projeto como esse tá começando. Eu estou impressionado com o entusiasmo das pessoas participando e do alcance que isso podia ter, né? Transformar a maneira que a gente tem de responder as complicações em que os adolescentes entram, né? E as consequências de eles entrarem em conflito com a lei é na base da sensação que as pessoas têm de uma sociedade seguro e justo, porque se não estamos criando um ambiente que produz verdadeiramente a justiça e a recuperação e reintegração de tantas vidas, quando as pessoas são novas, então que chance que a gente vai ter de esclarecer para eles os valores da sociedade e as vantagens de uma convivência produtiva e colaborativa com outros quando eles são adultos, né? Então começar já com essa perspectiva de que quando o conflito se torna doloroso, a gente responde com diálogo, a gente responde com entendimento, somos interessados em ouvir e aprender junto com as pessoas, em vez de simplesmente estabelecer leis e regras e agir a quebra dessas leis com ainda mais força, com ainda mais coação, com ainda mais restrição de liberdade do que tantas pessoas já experimentam na sociedade. Isso é muito significante. Então, estou muito animado e grato por todo o esforço e energia que está sendo investido nesse projeto. Bom dia. Bom dia. Esse para mim é um momento muito promissor, né? Um momento em que um grupo de pessoas se comprometem a desenvolver uma capacidade, uma visão, uma prática que no mesmo tempo é extremamente óbvio para todos nós. Então nós vamos estar investigando algo que é simultaneamente profundamente simples, mas que em muitos dos seus aspectos é nada fácil de traduzir em prática. Então vamos precisar muito de um do outro. Vamos precisar equilibrar o conhecimento teórico, técnico, com a prática e a aceitação de um do outro para criar um espaço em que é seguro falhar, é seguro se perder, é seguro não entender. É seguro observar o hábito de toda uma vida e ter o apoio do seu colega em suspender esse hábito e, antes de descobrir uma nova maneira de agir, talvez experimentar alguns minutos, se não meses, de uma certa desorientação. Então, para mim, a prática de justiça restaurativa começa com a redescoberta de como se sentir confortável estando desconfortável. Isso faz sentido? Né? Como não entrar em pânico perante a constatação de que a gente está perdido, a gente não sabe exatamente o que fazer. E aí, de repente, eu começo a aprender algo em que eu não tenho tanta certeza assim. Isso pode ser estranho. Então, o apoio do colega, a sensação de estar dentro de um sistema de apoio, de um sistema de compreensão dos outros, em que nossa aprendizagem acontece juntos, é algo extremamente significante para um caminho como esse. Então, eu encorajo vocês, e hoje, em todas as outras oportunidades em que vocês estão juntos, inclusive quando vocês estão juntos comigo, está procurando apoiar um do outro de fazer esse caminho, de descobrir como estabelecer relações em que é tranquilo fazer perguntas para o outro. É tranquilo falar, sabe aquilo que a gente ouviu ontem? Só hoje de manhã eu acordei e me toquei, eu não entendi. O que você entendeu ontem que aquela pessoa falou? Para poder discutir isso, descobrir juntos. Uma das coisas que mais me anima sobre justiça restaurativa, mas que é um desafio, é que é um campo em que as definições ainda não foram feitas. Isso para mim é maravilhoso. É um privilégio de participar numa área que só pode ser de pesquisa, porque as conclusões não surgiram ainda.
Mas, do outro lado, isso envolve momentos em que a gente pensa, puxa, alguém me diz o que é justiça restaurativa? Por favor, posso ter uma definição só? Não, porque minha sogra quer entender. Eu não tenho muito tempo para explicar para ela. Eu quero uma forma simples, concisa para explicar. E você olha no internet, você busca na literatura, ou você escuta as pessoas que vão estar aqui te apresentando, e cada um te oferece um ângulo e você pensa, puxa, eu sei que eles estão falando sobre a mesma coisa, mas um falou uma coisa e outro falou uma coisa ligeiramente diferente. Tudo isso é justiça restaurativa. Um campo de entendimento que ainda está surgindo, onde não temos grandes autoridades já definidas, mas o que temos são pessoas que a gente admira pela coragem que eles tiveram para experimentar e descobrir o que acontece quando você coloca certos princípios de justiça, de relacionamento humano, de entendimento sobre os sistemas sociais. O que acontece quando você coloca esses princípios em prática? Nossas referências são pessoas que ousaram fazer isso. Então eu penso em Niels Christie. Niels Christie, ainda vivo, mesmo muito velhinho, é um criminologista norueguês que escreveu um pequeno artigo que foi publicado no Jornal Britânico de Criminologia em junho de 1977, chamado Conflito como Propriedade. Ele pegou uma lema na Inglaterra, né, na maneira que a gente entende a lei na Inglaterra, de que 9 décimos de todo o lei foca na questão de posse. Ele pensou, então, se é assim, o que iria acontecer? Um exercício de imaginação, se a gente imaginasse que conflito é também posse. Seu conflito é seu, te pertence. O que iria acontecer se você assumisse a autoria do seu próprio conflito? Tanto faz se você se considera aquele que causou ofensa ou aquele que foi ofendido, ou se você identifica alguém que foi prejudicado pelo que aconteceu, mas não foi um participante direto. E ele escreveu algumas poucas páginas de uma investigação imaginária. Como é que seria? E ele chegou à conclusão, ele chegou à conclusão de que se o conflito realmente nos pertence, entregar esse conflito para uma outra pessoa, mesmo uma autoridade treinada para isso, talvez não seria muito sensato. E essa pessoa, seja juiz, seja quem for, essa pessoa não pertence ao seu conflito. Essa pessoa não entende o mundo de dentro do seu conflito, o drama pessoal do seu conflito. Essa pessoa não entende o significado daquilo que aconteceu para seus relacionamentos, sua segurança, seu bem-estar. Só entende o significado do que aconteceu em relação a um código de comportamentos que não são aceitos pela sociedade. A gente admira ele não porque ele descobriu ou providenciou para a gente todas as respostas, mas porque ele ousou fazer essa pergunta. E esse texto se tornou um dos textos referências do início daquilo que depois começou a ser chamado de justiça restaurativa. Talvez é estranho falar de um exemplo que eu participei, mas eu acho que é um exemplo, então eu falo para exemplificar, não para sugerir nada sobre mim. Mas temos um exemplo local, muito local, aqui pertinho, Santa Marta, 1995. Tem um jovem estrangeiro apaixonado por uma carioca. Ele quer continuar morando aqui no Rio, mas ele enxerga em volta um conflito social tão forte que ele se sente profundamente incomodado de morar aqui sem fazer nada. E todo mundo com quem ele pergunta fala:
mas você não pode fazer nada, você quase não fala português, você não conhece ninguém aqui, você não tem nenhuma qualificação para isso, nenhuma formação, você não tem dinheiro, você não tem ONG, você não conhece ninguém no estado, você não é daqui, como é que você pode fazer alguma coisa? Você não entende nada daqui. E mesmo assim, essa pessoa avalia que se ele vai fazer alguma coisa, essa coisa vai ter que ser a base de entendimento. Ele vai ter que aprender a estudar. Então, ele entra na Santa Marta contra todos os conselhos dos amigos dele, que acha uma ideia muito perigosa e muito pouco sensato. E ele começa a conversar com um grupo de crianças de 7 a 8 anos de idade que ele encontra na esquina. O início do primeiro projeto de justiça restaurativa no Brasil. Eu e um bando de crianças lá na Santa Marta, conversando. De novo, não produzimos nenhuma resposta, nenhuma solução, mas o que a gente descobriu ao fazer a pergunta, o que acontece quando você se aproxima ao conflito em vez de se afastar ao conflito? O que acontece quando você assume que você vive em comunidade com aquele com que você está em conflito, gostando dessas pessoas ou não, conhecendo essas pessoas ou não, se identificando com essas pessoas ou não? Essa pergunta, o que acontece quando você se aproxima do conflito em vez de se afastar do conflito, produziu muita coisa e acabou sendo a base dos primeiros projetos de justiça restaurativa no Brasil, os projetos pilotos que começaram exatamente 10 anos atrás. Entre esse período de tempo, entre 1977 e agora, milhares de pessoas têm feito a investigação que vocês começam a fazer hoje. Milhares de pessoas se propuseram a questionar alguma coisa tão fundamental na sociedade que normalmente a gente nem nota que podia ser uma pergunta. Que é, como é que a gente faz justiça? O que é fazer justiça? Qual é o significado da palavra justiça? O que faz uma ação justa ou não? O que faz um procedimento justo ou não? E o que serve justiça? Se serve a segurança ambiente, se serve a segurança, a coesão, a resiliência das nossas sociedades, então o que seria um sistema de justiça que iria aumentar a segurança, a coesão, a resiliência da sociedade? E se isso não é a intenção da justiça, então qual é? E se a gente decide que a gente sabe o que a gente quer do sistema de justiça, e a gente olha para o sistema de justiça atual, não só a maneira que ela está organizada, mas a maneira que ela está pensada, e a gente vê que esse sistema não nos serve, ou que aspectos dele não nos servem, que eles precisam ser transformados, para onde a gente vai? Com quem você fala se você quer mudar o sistema de justiça de um país ou de uma comunidade? Se você quer mudar os políticos tomando as decisões administrativas sobre o país, você sabe o que fazer. Não que é muito fácil, mas cada 2, 3, 4 anos você tem a opção de opinar. E se isso é tempo demais, a praça está aí, a rua está aí. Como recentemente muitas pessoas redescobriram. Mas se você quer mudar o sistema de justiça, por onde você vai? Com quem você fala? Eu não estou aqui para responder essas perguntas, mas para convidar vocês a adotar essas perguntas como sendo suas agora. Para você desenvolver a capacidade de hospedar esses questionamentos, essas dúvidas, não somente no nível teórico, mas também no nível prático.
Porque justiça não é simplesmente lá em Brasília, né? Com um pequeno grupo de homens e mulheres vestidos de uma forma um pouco estranha hoje em dia. Justiça também é na maneira que a gente lida com nossos filhos. Justiça é a maneira que a gente lida com os outros membros da nossa família e com nossos amigos. Justiça é aquilo que, sem talvez pensar muito sobre, a gente procura todo dia no trabalho, que a gente procura todo dia na rua. A gente estuda e pensa justiça muito. Às vezes eu penso onde a gente acha tanta energia para justiça. Algumas pessoas que eu conheço passam o dia inteiro pensando sobre justiça, voltam para casa, cozinham, sentam na televisão, ligam a televisão para fazer o quê? Assistir programas sobre justiça. Uau, deve ser extremamente importante, né? Que a gente passa tanto tempo pensando sobre isso. Então, hospedar essas perguntas, né? Considerar essas dúvidas sobre a justiça, não é simplesmente pensar sobre os outros, sobre como um mecanismo muito grande, sério, funciona, mas é também trazer essas questões por dentro da nossa própria vida e olhar nós mesmos, agora e talvez alguns de vocês já estão fazendo isso no passado. Porque aqui é fascinante para mim sobre justiça, entre muitas outras coisas, é que quando algo acontece que não atende essa necessidade nossa de justiça, a gente nunca esquece. Impressionante. Como as pessoas esquecem muitas coisas, mas não esquecem o momento da sua vida que teve um desfecho que a gente considera injusto. Por algum motivo, nosso organismo sabe que aquilo não terminou. Não terminou porque algo está faltando. E esse algo a gente tenta descrever com essa palavra justiça. Está fazendo sentido até agora? Sim? Tem algum pensamento, alguma dúvida, colocação para compartilhar? Só fez a gente lembrar as injustiças que a gente já... As injustiças, sim. Porque refletir sobre justiça é refletir sobre os momentos em que ela não aconteceu ainda. Pensar sobre essa pergunta. O que é um ato infracional? O que está acontecendo quando algum código de convivência está sendo quebrado? Como profissional de direito, né, o ato infracional para mim é muito claro, né? Assim, muito claro dentro do sistema de justiça, né? É violação da lei, né? Então você tem uma regra de conduta, não matar, não roubar, são regras básicas, né, de convivência de uma sociedade. E quando você viola essa regra básica, você tem que ter uma resposta do Estado, né, para ter uma segurança jurídica. O que acontece hoje em dia é que essa resposta do Estado não está sendo suficiente para minimizar os conflitos. Ou seja, você vê situações onde o menino comete um ato infracional, ele responde por aquele ato infracional, mas aquilo não serve nem para ele, nem para aquele que teve o direito violado, né? Eu acho que é um pouco isso. É engraçado que você fala assim, se afastar do conflito, né? O direito vive do conflito, né? A gente, na faculdade, a gente aprende a viver do conflito. E aí você me trouxe uma visão perfeita, né? Porque você se afasta, apesar de você aprender a viver do conflito, você não quer enfrentar o conflito, né? Você se afasta do conflito. A gente aqui concluiu que o ato infracional, na verdade, é a ponta do iceberg, né? Ele é o início de uma precipitação. Então, na verdade, muitas coisas estão por trás desse ato infracional e ele acaba sendo deflagrado e
e é sanado com punição imediatamente. Essa é a visão que a gente tem da justiça hoje para a juventude, né? Dentro principalmente das unidades de internação. Mas o adolescente ele não é avaliado nesse processo. Quando ele chega e comete o primeiro ato infracional, o seu contexto não é visualizado, né? O que está por trás daquele processo. Tudo muito imediato, né? O sujeito tem que ser demitido como se ele sozinho tivesse cometido esse ato infracional. Na verdade, o que faltou antes, né? Se houve violência, eles eram mais violentos, como disse anteriormente, né? Os direitos fundamentais, como é que você de fato assegura aquilo que está declarado na lei? Né? Então, no momento de desespero, que nós vamos até a unidade, por exemplo, trabalhando na defensoria, sou psicóloga, né? Trabalho com elas que são defensoras, né? E aquela menina grita, a gente tem que acolher aquele grito, de alguma forma, porque senão ninguém está acolher. O que tem naquele grito, né? Por que ela grita? Ela grita de quê? Talvez se a gente começasse a olhar para essa forma de busca de justiça, de forma boa, de fato, junto, né? Assumindo aí bilateralmente, não unilateralmente, um conflito, como a palavra sugere, talvez a gente tenha outra resposta. E quando a gente começa a investigar esses assuntos, em vez, talvez, da nossa expectativa original de diminuir as perguntas, as inquietações, de uma certa forma, surgem de novo. Né? Mas não só para frustrar, porque estamos iniciando um processo de pesquisa, de investigação. E é a dúvida, a inquietação, que me leva para frente. Né? Por causa disso, eu convidei vocês a repensar sobre uma coisa que para muitos de vocês já é muito óbvio. O que é um ato infracional? O que está acontecendo quando uma norma está sendo quebrada? Já vivo todas as inquietações no dia a dia, no trabalho, de defensores dentro da unidade, mas essa semana a gente foi surpreendida com uma situação que eu acho que até o momento a gente não digeriu ainda, e para trabalhar muito, realmente acabeçoar muito, foi a situação de um adolescente morto, né? Em princípio, a notícia que se tem que foram outros adolescentes que mataram, e em virtude, em princípio, porque se apurou até o momento, de uma regra, de uma quebra de uma regra de conduta entre eles, né? Então, a gente para pensar como ali a justiça deles dura, né? E assim, a gente está tentando entender, né, um pouco, né? E assim, acho que talvez eles não consigam. Mas como a violação de conduta na lei do código deles, e que teve como resultado a justiça que eles aplicaram foi a morte. Mas também os princípios da nossa justiça são o modelo que eles usam para construir. E isso é muito difícil, não é? Porque a gente começa a pensar que esse menino, na eclosão de uma atitude, busca, né, uma justiça retributiva para ele. Ele pega um celular, ele pega um cordão, um tênis que ele não pode ter, e a gente fala, esse tipo de justiça já não dá conta. Né? E quando a gente vê que trabalha na lógica do judiciário, para quem tem a grana ainda é mais fácil pagar, né? Então fica uma conta muito simples. Eu vou matar você, eu sei que eu pego 5 anos, mas eu sou réu primário, eu pago 1/3 da pena, eu tenho um bom advogado, eu tenho aí a impressão jurídica, porque eu não sei, né? Esse aí é o do popular. Né? E então eu pago um bom advogado, eu tenho um bom comportamento, em 6 meses eu peço a revisão da pena, se eu me dispor a pagar esse preço, por que eu não posso te matar? Não há regra. A gente precisa avançar um pouco nisso. Eu acho que se há uma inquietação que nos faz trazer para esse curso, essa discussão, é justamente porque a gente entende que isso não dá conta. Né? E aí, talvez a gente comece a pensar nessa nova forma de justiça, que a gente está chamando de justiça restaurativa, não é? Que talvez não veio para dar conta, acredito, mas veio para pensar uma forma de a gente poder lidar melhor com isso, é que a gente vai poder sair um pouco dessa esparrela de que existem regras e que essas regras são boas e que porque aquele que não cumpre essas regras é que são as pessoas ruins. E eu digo a vocês,
Me convença ao contrário, a gente tem um longo tempo pela frente para dizer que existem essas regras. E a gente está nesse desconforto que você colocou, né? O que é, o que eu estou fazendo nesse disco, né? O que é a justiça restaurativa? Mas a gente estava falando assim, até usamos um exemplo, né? Por exemplo, eu estou com fome, eu roubo, né? E existe uma lei que diz o seguinte, nós estamos numa democracia que o Estado vai fazer de jeito que eu não passe fome. Aí eu estou passando fome, aí eu roubo, aí eu sou presa, porque eu roubei. O Estado me condena, mas como que eu vou condenar? Quando que o Estado vai ser condenado? Porque ele me prometeu que eu não iria passar fome. É isso? A gente estava discutindo isso. Como é que fica isso? Que história é essa? Não sei se vocês lembram, mas o primeiro ano que eu cheguei no Rio foi em 92. E em 92 foi aquela época de saques de supermercados. Vocês lembram disso? Eu lembro uma noite, eu olhei pela janela, eu vi o povo lá quebrando a vitrine do supermercado e pegando as coisas, né? Eu, estrangeiro, o que está acontecendo? Né? E minha namorada ligou a televisão e estava mostrando no Jornal Nacional as imagens dos tumultos acontecendo lá em Los Angeles, depois que os policiais foram gravados batendo no Rodney King, aquele cidadão, sei lá, 4 dias de revolta popular. Eu lembro tanto, mas por que eles estão mostrando um outro país e não mostrando aqui o que está acontecendo aqui? E eu fiquei curioso, né? E comecei a tentar ler sobre, como eu quase não existente português. E eu lembro de ter lido o parecer de um juiz, não era no Rio, era no Nordeste. Ele falou para um grupo de pessoas que foram presas para saquear um supermercado: é legal roubar comida, mas é mais ilegal passar fome. Podem sair. E de novo, né, com meu olhar estrangeiro. Como assim? Nunca ouvi falar. Né? Fascinante. Eu lembro disso quando eu escuto as suas reflexões, porque essa é uma questão. Né? Não somente quais são as normas que são infringidas ou não, e o que é esse processo de infringir, mas de onde vem essas normas e quem decide quais são as normas que a gente registra e quais são as normas que acabam não sendo investigadas quando são quebradas. Né? E quem está fazendo esse processo de decisão? E se a gente não sabe a resposta, então o que isso quer dizer em termos da sensação que a gente tem de que o mecanismo de justiça atual produz a experiência de justiça que a gente procura. A gente usa a mesma palavra para duas coisas muito diferentes. Justiça, J maiúsculo, né, é o nome da instituição, com todos os seus procedimentos, toda a sua estrutura, toda a sua história, toda a sua base teórica. Né? Justiça, J minúscula, é nossa experiência de algo. Né? Eu não estou definindo algo intencionalmente para que a gente continue a investigação. É nossa experiência de algo. A gente procura justiça pequena J na justiça J grande. Né? E o reconhecimento da norma e o momento que a norma é quebrado é um dos momentos chaves que faz com que esse sistema formal de justiça é acionado a fim de tentar nós entregar a experiência de justiça com toda a segurança e inclusão e coesão que deveria, se der certo, ir junto com isso. Né? Então, além de tudo que eu ouvi aqui, eu entendo que o ato infracional também é um momento chave no próprio procedimento que a justiça tem. O nosso sistema de justiça atual, ele depende do seu funcionamento, da identificação da pessoa que errou e daquilo que essa pessoa fez de errado. Essencial.
A gente gasta literalmente uma fortuna todos os dias dedicado a tentar cumprir esse procedimento da maneira mais verdadeira, mais honesta, mais justo, mais eficaz possível. Tentar juntar as provas, de construir um caso, de provar algo, de poder dizer com segurança: essa pessoa quebrou essa norma. Se a gente não tem esse dado, é muito difícil o nosso sistema de justiça funcionar. Mas ele tem uma consequência muito significante. Porque ao identificar e nomear alguém que quebrou uma norma, a gente imediatamente distancia essa pessoa de todo o resto da sociedade em relação a essa norma. Agora essa pessoa é uma exceção. E esse estado de exceção dessa pessoa faz com que parece lógico que a gente responde então de uma maneira excepcional a essa pessoa. Então a gente usa medidas que em outros momentos, em outros contextos, a gente condena. A gente fala: você não pode prender seu gato dentro do quarto o dia inteiro, eu falo para minha filha. Né? Mas em outros contextos eu falo: ah não, agora que você fez isso, nós vamos te prender dentro de um quarto o dia inteiro. Então, ao ser notado como sendo excepcional, essa pessoa é apresentado como merecedor de um tratamento excepcional. E esse distanciamento é um distanciamento exatamente daquilo que está, no exemplo que alguém deu aqui, está embaixo daquele ponto de iceberg. Porque se o ato infracional é a consequência de todo o resto, se ele é o sintoma que indica que a rede primária, família, amigos, comunidade, sociedade, falhou, então, como é estranho que nossa resposta a isso é de tomar o último passo que ainda faltava no distanciamento dessa pessoa, dessa rede primária. Mas vamos também cuidar de ver isso com clareza, sem gastar nossa energia condenando. Porque, ao meu ver, esse é um luxo que a gente não tem mais como custear. O luxo de acusar, o luxo de apontar que a culpa é dos outros. Inclusive que a culpa é de alguma ficção que a gente inventa chamado o sistema, ou o governo, e tudo isso. Já foi, é para mim pessoalmente apontar: é ela, é ele, é eles. Porque quando a gente troca as pessoas do lugar, os problemas continuam. Então tem alguma coisa muito mais fundamental acontecendo. Então vamos olhar que esse sistema que a gente descreve com dor, quando a gente vê seu funcionamento, ele é uma tentativa de cuidar de todo mundo da melhor maneira possível. A intenção não é remover essa pessoa ainda mais do rede primário. A intenção de reconhecer: puxa, a rede primária não deu conta. Vamos construir uma rede alternativa que está focado exclusivamente em apoiar essa pessoa a aprender o que precisa aprender para conviver, a ter acesso às condições necessárias para poder se entender a sociedade e descobrir uma maneira de agir que harmoniza os dois. Então, não estamos aqui para acusar, mas para reconhecer o que está acontecendo. Não estamos aqui para derrubar nada que existe, mas de entender a distância entre a intenção original e o resultado, e ver se, ao refletir sobre essa situação toda, a gente não pode realizar um pouco melhor a intenção original de tudo isso. Então, duas ideias. E aí talvez a gente faz uma pausinha para vocês mexerem as pernas antes de voltar.
perdão pro resumo absurdamente conciso, né? Cada vez que a gente generaliza, a gente erra horrores, né? Mas somente para a gente começar a sistematizar. Duas maneiras implícitas nas respostas que eu ouvi de vocês, e vocês me corrigem se eu ouvi errado. Mas eu entendi. Uma maneira de olhar o ato infracional é de ver que, basicamente, é uma regra. Foi a primeira fala que eu ouvi. É uma regra, né? E muitas outras pessoas espalharam isso. E essa regra é quebrada. E esse é o assunto. Esse é o evento. O evento do ato infracional é que existia uma regra e isso foi quebrado. Mas em outros momentos, talvez sem conscientemente contrapor isso que foi dito, eu ouvi uma coisa ligeiramente, mas para mim muito significantemente diferente do que isso. Eu ouvi em outros momentos que vocês entenderam o ato infracional com a quebra de um acordo, de alguma coisa que foi estabelecido como norma de convivência. Vocês podem ver regra e acordo como duas maneiras distintas de entender isso, ou, igualmente preciso na minha experiência, você pode entender o acordo como uma época anterior ao desenvolvimento de uma certa construção. Ou seja, começamos com um acordo e depois formalizamos esse acordo para criar uma regra. Né? Ou seja, você pode olhar ele historicamente ou você pode ver ele com uma certa tensão social entre duas maneiras de entender. As consequências, de novo, generalizando muito, as consequências de olhar a regra como sendo o evento do ato infracional e que, organicamente nato, é lógico, a gente procura reestabelecer a regra que foi quebrada. Pensando que é uma regra, temos que consertar aquilo que foi quebrado. E aí a gente procura maneiras de fazer com que isso aconteça. A principal maneira que a gente usa é a tentativa de reeducar as pessoas envolvidas, pessoas responsáveis por ter quebrado essa regra, reeducar essas pessoas a entender a importância, a não opcionalidade dessa regra. E a gente reeduca através da punição. A gente impõe a força em cima do outro numa tentativa de dar aquele empurrão, como a gente dá no carro quando ele não está funcionando, dar aquele empurrão num processo de arrependimento interno. A palavra punição era uma palavra que foi criada para descrever o processo com que a pessoa que trabalha com um ferramenta de metal limpa esse ferramenta de metal, colocando ele em contato com fogo. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A faca que corta para limpar, ele precisa passar por um processo de limpeza e nada limpa metal como fogo. E aí a palavra punição foi usada como metáfora, as pessoas disseram. É como se eu estou sendo limpado no fogo pelo meu arrependimento daquilo que eu fiz. Dói muito, mas é um processo de cura. As pessoas usavam a palavra punição inicialmente para descrever isso. Quando uma pessoa quebra uma regra e não aparenta genuíno remorso, aí punição tem seu terceiro significado, o significado que hoje em dia a gente usa. Isso é que a gente impõe força em cima do outro para fazer com que a pessoa comece esse processo de sofrimento. Tentar forçar ele
a se arrepender, a sentir remorso. E através desse remorso, a aprender. A intenção não é a dor. A intenção é passar através da dor e aprender alguma coisa. O que é essa coisa? É a maneira de conviver pacificamente com os outros. Ser cidadão. Tomar responsabilidade por seu lugar dentro de uma sociedade que se entende como unido pelo um certo código de convivência. Né? Então a gente justifica, né? E somos, eu ia dizer pessoalmente, somos de uma forma justa criticado se a gente fala contra a punição, sem primeiro mudar a perspectiva para alguma coisa diferente da regra. Porque enquanto a gente está pensando em termos da regra, é lógico punir, se a gente não sabe outra maneira de reeducar. Né? E as nossas outras maneiras de reeducar, aquelas que a ECA pretendia, como você bem disse, não estão conseguindo fazer essa distinção tão clara como a gente gostaria. Você tem que explicar por que o adolescente não está dentro de um presídio, porque ele vai olhar em volta e vai falar: eu estou dentro de um presídio. Você, não, você está dentro de uma unidade de... E isso deve ser mais fácil do que é. Essa distinção é real, existe, é extremamente importante, mas ele deve ser muito mais fácil do que ele é atualmente. Né? Então, o que acontece se a gente entende que o ato infracional foi a quebra de um acordo? Né? Eu ouvi isso um pouquinho mais da sua fala. Você falou que tinha um contrato. Né? E aí eu pensei, mas essa pessoa que é sujeita a esse contrato, ele assinou esse contrato? Não. Então o que acontece quando você diz para alguém: você está sujeito a um contrato que a gente está presumindo que você concordou em fazer, mesmo que ele foi feito, na verdade, é uma tecnicalidade, mas antes que você nasceu, a gente assinou isso com seu nome, tá? Sem ser consultado. Sim, sem ser consultado, sem nem estar presente no planeta no momento em que isso foi feito. Mas, o que acontece quando a gente vê através de um acordo? A gente vê que a quebra do acordo é uma quebra da legitimidade do acordo para essa pessoa. Essa pessoa está dizendo: ou eu não sabia, ou eu mudei minha ideia, ou as circunstâncias da minha vida mudaram, o acordo não foi atualizado, e eu estou aqui provando que esse acordo é desatualizado, que eu não sigo ele mais. Isso não é estranho, isso na verdade é muito comum. Alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nas escolas no Brasil, era absolutamente uma regra de todas as salas de aula que eu encontrei, que os alunos não usam celular dentro de sala de aula. Agora, até o professor está no WhatsApp durante a aula. Né? O que aconteceu? Naquela época, 2 ou 3 alunos tinham celular. Agora, quase todos os alunos têm celular. Tem professores, aqueles professores que talvez a gente podia considerar mais espertos, que usam o celular como um mecanismo de dar aula. O celular começa a servir a matéria. Mas mesmo aqueles que não, o grau de tolerância mudou completamente. Mas se você olha nas regras da Secretaria Estadual de Educação, nos municípios e tudo mais, você vai ver que continua sendo proibido o uso do celular dentro da sala de aula. Em todas as coisas há um período de tempo entre a mudança de circunstância e a mudança do acordo. Mas se a gente tiver com acordo, a gente entende que acordo é feito de pessoas e ele pode ser adaptado e revisto. Quando a gente vê através da regra, aí a gente volta para a minha pergunta original. Se você quer mudar o sistema de justiça, você fala com quem? Você vai para onde? Onde é que você vai para mudar a regra?
muito significantemente, quando você quebra um acordo, sua atenção é chamada a ver quem fez esse acordo e, portanto, quem foi impactado pela quebra do acordo. Sua atenção não é mais na manutenção da regra, mas agora está no cuidado das relações. Quando você começa a pensar que a justiça é incompleta sem o cuidado das relações, você fez uma mudança de paradigma muito específica, muito significante, e muitos dos seus procedimentos agora vão mudar. O conjunto desses procedimentos mudados, em consequência de ver que a questão, quais relações foram impactadas por isso que aconteceu, é uma maneira de entender a justiça restaurativa. Justiça restaurativa aborda tudo o que acontece quando você começa a se comportar de uma forma diferente, porque agora você sabe que justiça não vai chegar por completo até que as relações das pessoas impactadas são cuidadas. Tá? Todas as nossas práticas de mediação, todas as nossas práticas restaurativas são maneiras de tentar organizar e aprimorar e ser mais eficaz em responder a essa maneira de olhar. Ou seja, primeiro a gente enxerga restaurativamente, depois a gente age restaurativamente. A gente muda a nossa maneira de entender, depois a gente muda a nossa maneira de agir. Um dos livros mais lido, mais conhecido sobre justiça restaurativa, escrito por Howard Zehr, que é citado várias vezes nesse documento aqui, chama-se Trocando Lentes. Por que o Howard Zehr chamou o livro de Trocando Lentes? Eu vou te dar a verdadeira resposta e a resposta bonitinha para minha palestra. A resposta bonitinha para minha palestra é que o Howard entendeu que essa mudança de agir começa com uma mudança de olhar. É como se trocar nossas lentes através do qual a gente enxerga o ato fracional e as pessoas participando nesse ato. A razão verdadeira é que a única coisa que ele gosta mais de justiça restaurativa é fotografia. Ele não anda em nenhum lugar sem uma câmera, ele está sempre trocando a lente da câmera. E ele falou, quando eu troco da lente da câmera, eu enxergo coisas com outra lente eu não enxergava. E isso me dava uma imagem para me ajudar a entender a justiça restaurativa. Ou seja, as duas versões não são tão diferentes um do outro. Quando a gente começa a enxergar o acordo, onde antes a gente via só regra, continua existindo regra, mas onde a gente começa agora a ver também o acordo, começamos a se perguntar, quem foi impactado? Qual é o custo disso? Como é que eu posso cuidar dessas pessoas envolvidas? E quem eu preciso cuidar deles? Eles sofreram exatamente o quê? Sim, eu entendo, sofreram talvez uma perda material, isso é significante. Mas devolver perda, isso não é restauração. Se fosse só isso, seria chamado justiça reparativa. Não é chamado de justiça reparativa. Só na França, onde talvez, não por coincidência, quase não existe justiça reparativa, porque é chamado de justiça reparativa. Em todos os outros lugares é chamado de justiça restaurativa, não reparativa. Então, uma sugestão de que sim, a perda material e a devolução dessa perda material, da melhor maneira que a gente pode, é importante, mas não é suficiente. Porque não é reparação que a gente faz, é restauração. Restauração sugere que tem uma outra coisa que é perdida, além do material. O que é a outra coisa que é pedido ou quebrado? O que é a outra coisa que a gente quer restaurar? Vamos tomar 10 minutos para café e água e pernas e banheiros e tudo isso. E a gente volta. Tem que ser 10 minutos porque eu tenho um voo para pegar, tá? Então eu vou olhar o horário bem 10 minutinhos mesmo. Okay? Deixa eu avisar a sua banheira.
as práticas são muito frágeis, muito menos robustos, muito menos versáteis, muito menos resilientes do que a gente precisa que eles se tornem para lidar com o grau de desafio que vocês conhecem muito bem e que nós estamos aqui para responder. Ok. Uma pergunta, eu não vou nem explicar porque eu estou fazendo essa pergunta, eu vou explicar depois. O que vocês mais valorizam? O que é mais significante na vida para vocês? Família. Você falou comida? Comida. Comida. Saúde. Podendo sintetizar. Relações, amor. Trabalho. Paz. Workaholic. O que foi? Eu tô brincando com o trabalho. Caráter. A pergunta, tem que retomar a pergunta, hein? O que é mais importante para vocês? O que vocês mais valorizam na vida? Respeito. Convívio. Liberdade. Justiça. Olha como a comida Afeto. Confiança. Sexo quem pensa. Só eu. Sexo. Claro. Exato. Amizade. Experiência. Autonomia. Autonomia é interessante. Vida. Saúde está aqui. Natureza. Dignidade. Dignidade. Espiritualidade. Esperança. Diversão. Eu estou faltando dinheiro. Dinheiro. Desculpa, vou falar essa palavra feia no nosso meio. Diálogo. Conhecimento. Hã? Crença. Crença. Não tem fim, né? Eu vou perder o voo se a gente fica aqui tentando completar essa lista, mesmo assim a gente não vai completar. Eu te perguntei o que vocês mais valorizam.
E essa é a resposta de vocês. Então a gente podia, se a gente segue o significado real da palavra, dizer que esses aqui são valores, né? Eu te perguntei o que é mais importante. Não é o que é importante, o que é mais importante. Ou seja, o que vem primeiro. A palavra para descrever as coisas que vêm primeiro é princípio. Então a gente podia também chamar essas palavras aqui de princípios. Eu queria te dar uma terceira maneira de entender a categoria em que essas palavras encaixam. É uma palavra cujo uso mudou um pouquinho, cujo significado mudou um pouquinho. É a palavra necessidade. Hoje em dia a gente fala sobre uma pessoa necessitada ou um local necessitado. Normalmente a gente está se referindo a uma pessoa que não tem acesso aos recursos necessários para viver, né? Uma região da cidade que está desprovido desses recursos. É um lugar necessitado, né? Mas a palavra necessidade, originalmente, quer dizer aquilo que não cessa. Por causa disso, ele tem essa construção. Necessidade é aquilo que não cessa. Ou seja, não é aquilo que está ausente. É aquilo que está nunca ausente. Como se fosse um chafariz que está jorrando constantemente. E cada vez que ele faz, a água cai de um jeito diferente. Aqui você descreve todas as diferentes maneiras em que essa água pode cair. Essas podem ser vistas como necessidades. Por que isso é importante? Porque, citando de novo nosso querido Howard Zehr, justiça restaurativa é justiça focado nas necessidades de quem agiu, de quem tomou a consequência dessa ação e da comunidade toda. Quando a gente olha a partir de uma lógica de um acordo quebrado, das relações que foram impactadas por isso, a gente se interessa em descobrir as necessidades não atendidas pelo ato que foi cometido. Às vezes essas necessidades são claramente representadas pelo código, pela lista de normas, pela lei. Às vezes o dano foi tão grande quanto, mas o que aconteceu não infringiu a lei formalmente. O que ele infringiu foi um coração. O que ele infringiu foi um relacionamento. O que ele infringiu foi confiança. Às vezes, muita coisa doeu antes de chegarmos até uma norma infringida. Como o jovem falou para mim, dentro de uma unidade de internado, não adianta o que o juiz fala. Eu sei que ele é o ofensor e eu sou a vítima. E no momento que eu sair daqui, eu vou continuar fazendo o que a polícia me interrompeu fazer quando eu fui preso. E o nome disso é justiça. Se a gente não consegue enxergar a experiência das pessoas envolvidas, como é que a gente vai ter a chance de criar um novo ambiente em que esse comportamento pode mudar? Nem estamos na mesma página, chamando ele de infrator e chamando o outro de vítima, que ele não reconhece. Chamando o nosso processo de justiça quando eu estava fazendo justiça quando me interromperam. E se tivessem chegado 5 minutos antes, ele seria preso e eu estaria fora. Mas ninguém escuta. O que a gente começa a escutar quando a gente trabalha através de processos dialógicos, mediação, práticas restaurativas? A gente escuta sim as palavras, mas muito mais importante, o significado embutido nas palavras. O significado embutido nas palavras pode ser entendido vendo as necessidades que essas palavras procuram comunicar. Parte do nosso desafio é que a gente aprendeu que ouvir é ouvir o português do outro. Mas esse ouvir não é suficiente
quando as pessoas não estão mais falando a mesma língua, apesar dos dois estarem usando português para comunicar. Quando as pessoas não estão mais falando a mesma língua, o que a gente precisa ouvir não são as palavras, mas a pessoa falando as palavras. O mediador escuta o que é dito, mas muito mais do que isso, escuta quem diz o que é dito. Quem está falando de educação? Sim. Sim. As necessidades das vítimas, as necessidades daqueles chamados de infratores e ofensores, as necessidades dos familiares, dos vizinhos, de todos os outros que foram impactados. Esse é o foco da nossa intervenção restaurativa. Vai chegar 13 anos agora que eu estou fazendo essa pergunta idêntica para quase todos os grupos que eu encontro. Eu escrevo as respostas e depois eu tiro foto. Posso te dizer que vocês concordam com todas as pessoas de todas as facções criminosas do Rio que eu tenho encontrado. Porque quando eu fiz a pergunta para eles, essas foram as respostas deles. Todos os adolescentes em todas as unidades a qual eu fiz essa pergunta fizeram essa lista. E todos os PMs também. Várias pessoas em que vocês votaram ou não votaram fizeram essa lista também. Pessoas muito mais velhas do que a gente, pessoas muito mais novas do que a gente. Pessoas com mais dinheiro, que todos nós vamos ter juntos em nossa vida inteira, fizeram essa lista. E pessoas que nunca nem entraram na agência bancária, não sabem nem escrever o nome, fizeram essa lista. Essa lista não depende de você, não depende do idioma que você fala. São dezenas de países em que eu fui. As pessoas vestem de um jeito ou outro, comem comida de um jeito ou outro, rezam de um jeito ou outro, ou não rezam, votam de um jeito ou outro. Até vascaíno. Todo mundo que eu tenho encontrado até agora. Para mim é óbvio que botafoguense faria essa lista. É óbvio. Essa é a lista que as pessoas produzem até agora. Pessoas com quem eu discordo de tantas coisas que você nem consegue imaginar. Eles valorizam isso. E pessoas que concordam comigo tanto que eu penso, puxa, você podia fazer parte da minha família. Eles fazem essa lista. Eu não estou dizendo que é completo. O que muda, às vezes, é a palavra usada para descrever uma certa coisa. Não é todo mundo que coloca caráter. Mas se não coloca caráter, coloca ética, coloca alguma coisa por aí. Né? A ordem das palavras também muda às vezes. A gente esperou um pouquinho para essa palavra liberdade aparecer. Dentro da unidade, leva quantos segundos para essa palavra surgir? É a primeira. Claro, porque em certos momentos a gente está mais ciente do valor que a gente dá para alguma coisa do que outras. Que bom que essa palavra demorou a chegar. Eu espero porque você está se sentindo confortável, minimamente respeitado, você sabe que a porta não está travada. Eu espero que você está interessado e animado em estar aqui. Né? Então essa palavra demora um pouquinho. Mas isso não quer dizer que você valorize isso menos do que um adolescente privado de liberdade. Não? As necessidades e a nossa capacidade de identificar as necessidades e a possibilidade revolucionária de que talvez, apesar de todas as aparências, os seres humanos compartilham nesta cidade. Que a gente compartilha necessidades mesmo com pessoas que têm feito as coisas mais horrorosas imagináveis. Essa possibilidade vai estar na base de toda a sua atuação como mediador, como mediadora, como facilitadora de uma prática restaurativa.
Porque é essa capacidade de enxergar o outro na sua humanidade, não desconsiderando o que ela fez, mas não dizendo o que você fez naquele dia, naquele momento, defina por completo quem você é agora para sempre. De ouvir o humano da pessoa, apesar daquilo que ela fez. É o que cria o ponte de diálogo através do qual a gente tem a chance de sair do monólogo de violência, em que a gente enxerga a violência e responde isso com mais violência. Agora, a violência legítima do Estado, mas violência mesmo assim. Agora temos a chance de lembrar que o significado original da punição não é a imposição de força em cima do outro para fazer o outro sofrer. É criar as condições em que as pessoas podem descobrir que quando eles não cuidam do outro, eles sofrem. Porque depois de 20 anos de sentar em ciclos restaurativos, de sentar com pessoas que têm feito as coisas mais horrorosas contra o outro, depois de todo esse tempo, eu não tenho visto, apesar de querer muito, eu não tenho visto que as pessoas mudam quando eles enxergam a dor que seus atos causaram no outro. Eu queria poder dizer para você que quando as pessoas aprendem as consequências dos seus atos para os outros, eles mudam, mas não é verdade. O que muda eles é eles descobrirem as consequências negativas de fazer o outro doer dentro deles. A pesquisa já mostra há décadas que quem comete um ato de violência sofre mais trauma psicológico do que quem sofre. Mas a gente ignora essas pesquisas. Eles nunca aparecem nos jornais, na internet, eles não são apresentados nas faculdades, apesar de serem feitos de novo, e de novo, e de novo, com todos os critérios científicos necessários, porque eles contradizem nossa intuição. Nossa intuição fala, não é assim. Ele está lá no bem bom, sorrindo. Eu estou aqui sozinho, sofrendo. Essa é a nossa experiência. Isso só para com vocês. Isso só para com sua capacidade de escuta. Sua capacidade de escuta revela para as pessoas presentes que quando dano é feito, todo mundo sofre. E apesar dos títulos que a gente usa, só tem vítima. Só tem. Não é quem é a vítima. Só tem vítima. Só tem sofrimento. Só tem ameaça. Só tem insegurança. Só tem falta de convivência, falta de coesão social, falta de amizade, falta de colaboração, falta de cooperação, falta de amor. Que vocês já sabem, obviamente, vocês já sabem. Vocês fazem o que vocês fazem porque vocês sabem disso, porque certamente não é pelo salário. Então, é sua escuta a essas necessidades que convida essa pessoa a descobrir, puxa, a razão porque eu não quero continuar agindo assim é porque quando eu faço isso, eu sofro. Eu sofro porque eu descobri uma necessidade minha que ainda não apareceu aqui na lista, porque infelizmente nossa sociedade esquece de nós lembrar disso. Mas todos vocês, eu confio, valorizam muito. É a necessidade de sentido, de significado por trás daquilo que você faz. É uma das necessidades na base do nosso bem-estar psicológico, mental. Quando a gente não tem sentido na vida, a gente sofre, o organismo começa a pifar. Igual quando a gente não bebe água e não dorme. Essa necessidade de significado, de sentido, é atendido por muitas coisas. Mas o que mais atende essa necessidade é contribuir para o bem-estar do outro. Nada faz uma pessoa deprimida mais feliz, mais rápido do que fazer alguma coisa para outra pessoa e ver a outra pessoa sorrir. Tudo isso está sendo perdido pela pessoa que machuca o outro. Ela não sabe porque ela não sente bem.
Mas esse é um dos principais motivos. E que bom, o motivo que não envolve que a gente tem que mudar o sistema econômico e o sistema político e tudo. Porque vamos fazer isso, mas vai levar um tempinho. Mas agora, hoje, numa mediação, você e duas pessoas sentados, 40 minutos, 1 hora, você consegue ajudar alguém a identificar que ele não está bem, porque aquilo que ele fez machucou o outro, e machucar o outro machuca a necessidade dele de sentido, de contribuir para o bem-estar, de conviver pacificamente. E aí o comportamento muda. Não muda porque a gente vê o outro sofrendo. Muda quando a gente vê que a gente está sofrendo. Então, identificar necessidades, aprender a escutar não só o que fulano fala, mas fulano que fala. E juntar isso com todo o coração que você já tem para o seu trabalho, vocês não estariam aqui. E toda a ajuda técnica específica que você vai estar recebendo em todos os diferentes momentos dessa formação. Essas três, no contexto de um grupo de apoio, que você praticar o que a gente está falando aqui, apoiar seu colega a entender, a crescer. Tudo isso são as condições que vai fazer com que vocês já começaram e vão cada vez mais serem mediadores e facilitadores de práticas restaurativas, exatamente nos lugares onde a gente mais precisa no Rio.